Amado Deus, te louvamos, ó Pai, mais uma vez. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar a nossa vida, ó Paizinho. Nós precisamos do Senhor falar conosco, nós precisamos de uma direção em todo o nosso caminhar, em nossa vida, nós precisamos dos conselhos do Senhor, nós precisamos da Tua correção na nossa vida, ó Pai. Traga, Senhor, através da vida do Teu servo, pastor Alain Brizotti, nesta noite, aquilo que o Senhor deseja falar conosco, ó Pai, que o Senhor colocou no coração dele, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, que bênção. Meus amigos, nós vamos ler esse texto aqui, que eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, mas em especial as mulheres, as mães aqui. Amém? Nós vamos ver sobre 5 mulheres na vida de Jesus, e a diferença que elas fizeram na vida dele, na história dele, na verdade, e também fazem ainda hoje na nossa, quando a gente entende o alcance que essas mulheres tiveram. Então, eu preciso da sua atenção, para que você consiga entender isso aqui, porque é muito profundo, e eu sei que isso vai atingir a sua vida de um modo muito especial aqui hoje. Amém, irmãos? Mateus capítulo 1, versículos 3, 5 e 6. Versículo 3 diz assim, ó: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Vai lá no versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Amém. Nós temos 4 mulheres, mas toda a genealogia aponta para mais uma, Maria, que é a quinta. Nós vamos ver 5 mulheres na vida de Jesus. 5 mães. Esses dias eu estava lendo um filósofo que disse que uma mãe surge quando a vida comete um exagero de amor. Não é verdade? Acontece uma mãe toda vez que a vida exagera no amor. O que você vai ver nessas páginas, nesses 3 versículos, são histórias e mais histórias, anos e mais anos de um desenvolvimento humano de Jesus. As tramas mais estranhas da Bíblia estão nesses textos. Esses versículos aqui são carregados de violência, ódio, crise, problema, incesto, adultério, sexo desvairado, mas tudo isso como um final de graça para que a gente pudesse estar aqui. Ou seja, a mais estranha matemática de todos os tempos, somatória de violência, caos, ódio, morte, dando o resultado da graça. Só Jesus fez isso. É através dos olhos de Jesus que a gente vai enxergar a importância dessas mulheres. Se há uma coisa que as teologias machistas não podem tirar da mulher, é o privilégio do seu envolvimento profundo com o Messias. É impossível você contar a história de Jesus sem passar primordialmente por certas mulheres. É impossível você ver o Jesus humano andando na rua sem encontrar perto dele alguma mulher complicada. Jesus parecia um imã para chamar a mulher complicada. Na história dele, nos envolvimentos dele, da genealogia de Jesus aos relacionamentos dele na vida, ele teve envolvido com mulheres complicadíssimas. E isso para mim é um privilégio imenso, porque eu sei que Jesus não mudou. A Bíblia diz isso em Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que significa que até hoje essa porta de possibilidade está aberta para quem é torto, para quem é complicado, para quem falha, para quem erra. E a julgar pelo que a gente vê na vida, todo mundo falha todos os dias. Eu ando o tempo todo tentando equilibrar uma mão pesada de problemas com uma mão mais ou menos de possibilidades. E à medida que a gente vai andando, é que vai equilibrando isso. Graças a Deus que a graça de Deus nos ajuda a equilibrar esse problema que a gente carrega. A humanidade, pecado, crise e um monte de coisa que vem junto no pacote. Matthew Henry, o escritor, disse uma coisa interessante. Olha o que ele escreveu. O mesmo Deus que tirou uma mulher sem mãe do lado de um homem, também tirou um homem sem pai do corpo de uma mulher, né? Jesus passa necessariamente por um toque feminino. Toda a teologia, história e vida de Jesus é redefinida a partir do feminino. É tão espetacular quando você enxerga isso. Jesus é o Deus que passa necessariamente pelas moldagens de uma mãe. E eu preguei umas quartas-feiras atrás aqui sobre a espiritualidade de Maria. Alguém lembra disso? Jesus foi extremamente moldado pelas mãos de uma mulher.
Gênesis 3,15 já falava da semente da mulher. Aí Gálatas 4 e 5 diz assim, ó: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Essa frase, nascido de mulher, mostra para mim e para você que a redenção humana não é exclusividade masculina. Aliás, deixa eu dizer uma coisa bem clara aqui. Para quem se envolve com igreja, para quem se envolve com Cristo, a primeira coisa que tem que abrir mão é de machismos idiotas. Porque na igreja, de uma vez por todas, não existe uma sobreposição de um sobre o outro. O que existe é uma celebração das diferenças e tudo isso baseado na graça de Cristo. É por isso que é tão bom quando a gente tem uma igreja com a mente mais aberta, que começa a compreender que os toques femininos da graça também existem aqui. Eu estava recentemente numa igreja falando para líderes, e um líder falou para mim: na minha igreja não tem pastora, porque no grupo de Jesus não tinha nenhuma mulher, nos 12. Eu falei: então, nem eu nem o senhor podia entrar, lá também não tinha nenhum brasileiro, né? Se é por categoria, a gente estava fora. Ainda bem que Jesus não corta a gente pelos nossos esquemas, a lente dele é mais profunda, graças a Deus por isso. Ainda bem que tinha uma Maria perto de Jesus. O texto que nós lemos, Mateus capítulo 1, é o registro histórico do Messias, a genealogia. Eu tenho uma mensagem que eu trabalho inteiro, frase por frase, nome por nome. Não é o caso hoje, pode ficar tranquilo, hoje são só 5 mulheres. Mas todas elas têm uma coisa impressionante, cada nome desse sugere uma história incrível, dá para fazer um seminário em cima desse capítulo. O problema nosso é que a gente não gosta de genealogia. Alguém aqui gosta de ler genealogia? Mas é o texto da Bíblia que mais tem milagre, porque ninguém pode fazer nascer. Se está nascendo é porque Deus está fazendo, é ou não é? Ou seja, esse texto é um texto repleto de milagres, nascimento sobre nascimento. A identidade e a história de Jesus passam necessariamente pelas mãos e pelas vidas dessas 5 mulheres: Maria, Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Muitas outras mulheres também deram a sua contribuição, mas essas são pontuais, são decisivas. Tanto é que Mateus faz questão de citá-las. Eu quero analisar com você um pouco mais profundamente algumas coisas dessas 5 mulheres. O que me chama a atenção é que todas elas são mulheres marcadas por crises. Jesus não se envolveu com Mulher Maravilha, Mutante nem X-Men. Jesus se envolveu com 5 mulheres complicadinhas. Daquelas que poderiam ser sua cunhada. Desculpa, André. Sua prima. Sua irmã. Não é? Mulheres complicadas. Você vai ver como o negócio é complicado aqui para dentro. Eu quero chamar você com a máscarazinha de mergulho. Por exemplo, eu fiz um resumo. Por exemplo, você tem uma Maria. Só para ficar em 3 coisas da vida de Maria, ela era virgem, noiva e grávida. Você tem Tamar, que é viúva, angustiada e sob sentença de morte. Você tem Raabe, prostituta, vivendo no submundo de Jericó numa época de transição nacional. Você tem Ruth, viúva, cuidando da sogra e ameaçada por todos os lados. E você tem Batseba, adultério com Davi. Talvez o mais famoso caso de adultério da história de Israel. Muito antes de Mônica Lewinsky, ela já abalou o império. Batseba era a mulher, né? Você tem 5 mulheres num nível complicadíssimo. Mais interessante, Tamar e Raabe são cananeias, Ruth é moabita, Batseba, apesar de ser hebreia, ela é casada com um hitita, Urias, que era um pagão. Ou seja, o Messias hebreu tem sangue gentil e revoltado correndo nas veias. Nessa genealogia de Mateus capítulo 1, tem uma coisa aqui que na época era um grito de horror, filme de terror. Genealogia, de onde você puxar a sua história, a sua linhagem, de você encher o peito e falar com muita vontade e propriedade. Essa genealogia aqui eu tenho certeza que todo judeu teria vergonha de dizer, porque nessa genealogia, no versículo 6 que nós lemos, a Bíblia coloca lá: Davi gerou Salomão, da que fora mulher de Urias. Faz questão de lembrar o nome do rapaz assassinado pela ação complicada de Davi. Ou seja, num versículo só, ele coloca sexo, ambição, adultério e assassinato. Coloca o nome de quem matou e o da vítima. Num único versículo, ele consegue um inquérito policial. E tudo isso na ficha de Jesus.
Sejam bem-vindos ao Deus que conhece os nossos podres, os nossos crimes, as nossas canalices, mas ama a gente porque a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, onde choveu miséria, a glória de Deus desceu para limpar a nossa alma e as nossas barras da vida. Graças a Deus por Jesus. O texto bíblico faz questão de mostrar a sedução que vem na vida de Tamar e de Ruth, a prostituição na vida de Raabe e o adultério na vida de Batseba, ou seja, pecados terríveis na memória histórica do Messias. Aí a gente assusta hoje porque olha para esse texto esquecendo de Isaías, mas Isaías 700 anos antes já tinha avisado, ele levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O seu Cristo não encarou esses problemas apenas porque foi vítima das circunstâncias da história. Ele encarou isso porque estava destinado a transformar miséria em glória. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje extremamente feliz por Jesus, acreditando que Ele é capaz de mudar qualquer podre das nossas vidas. Hebreus 13:8, como eu te disse, diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Portanto, Ele ainda restaura mulheres feridas, Ele ainda sara corações de mulheres marcadas pela vida, Ele ainda transforma a tragédia em paz. Jesus ainda é o Deus que lida com mães complicadas. Eu estava olhando na Bíblia esses dias, até por causa dessa questão das mães, Dia das Mães. Se tem uma coisa que é incrível da Bíblia, é que a infinita maioria das mães da Bíblia são mães que sofrem. Mães angustiadas, mães com dores de parto, mães que não podiam ser mães. Aliás, a maioria das mulheres que Jesus se envolveu na Bíblia, que Deus se envolve na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, eram estéreis. A sensação que eu tenho é que existe uma espécie de predileção pelas mulheres complicadas na Bíblia, que é para a gente deixar bem claro de uma vez por todas, que nenhuma mulher é santa porque nasceu impecável, embelezada, uma madame. São santas porque a graça de Deus as atingiu. Então qualquer uma pode ser santa. Qualquer uma pode ser santa hoje aqui, porque a graça de Deus para você é um banquete nas fúrias da sua vida. Elas viveram 5 situações de risco. Interessante isso. Por exemplo, Maria é apresentada numa situação terrível, como eu te falei. Ela é noiva e grávida. Até hoje, a gente tem uma dificuldade de entender santidade dentro de níveis desagradáveis. Uma mulher que é agraciada, mas tem que enfrentar os olhares de suspeita de todo mundo. A Bíblia é tão tremenda que ela colocou lá em Lucas 3:23, que os fariseus olhavam para Jesus e diziam assim, ele é como se pensava, filho de José. Esse textozinho, como se pensava, é o jeito de Lucas descrever que havia uma suspeita sobre se Jesus era ou não era filho de José. Ou seja, os caras ficaram contando, contabilizando, sabe aquela coisa de falar, esse menino aí, não sei não, viu? Cronologia não bate. Ou ele é prematuro, né? Aquela ideia que se tem, essa menina, tenta imaginar o que Maria não sofre na língua dos fofoqueiros de plantão que existem até hoje e vão existir o tempo todo. Até porque quando Jesus vier eles ficam, é ou não é? Imagina. É o prato predileto do dia, falar dessa menina que casou sem que ninguém saiba direito como é que aconteceu e agora nasceu esse menino aí. Uma situação horrível. Você olha para a vida de Raabe. Raabe era prostituta, mulher objeto, com memórias sexuais terríveis, abusos, violências, a convivência diária com os bandidos, os párias da sociedade, mulher que vivia com a morte. Se hoje ser prostituta ainda é complicado, imagina nessa época. E em Jericó, ainda por cima. Mulher vivia numa situação absurda, deplorável, extremamente desumana. Ruth, viúva, vivendo com a sogra, sem qualquer perspectiva de futuro, estrangeira e o pior, moabita. Os moabitas, eles escondem em si só outro problema, descendem de um outro pecado. A Bíblia diz que as filhas de Ló, lá em Gênesis 19, as filhas de Ló, quando saíram de Sodoma, Sodoma foi destruída. Elas saíram e o texto bíblico é terrível. O texto bíblico diz que elas olharam ao redor e olha a frase que elas disseram: não tem homem para nós aqui. Como é que a gente vai fazer? Aí tira um para o ímpar, embebé do pai, tem relações com o pai. No outro dia, a outra vai ter relações com o pai, o próprio pai. Vai nascer um menino chamado Moab, cujo nome é filho do pai, literalmente. Esse é do pai, só que do pai da mãe. Daí vem os moabitas, de uma sujeira, de alguém fugindo de uma cidade pecaminosa, que só sai de lá pela graça, que no meio da rua vai ter um filho, que esse filho é complicado, que vai ser um filho, avô, neto do próprio pai, uma enrolação terrível. Daí vai vir Davi, e de Davi vai vir o Messias.
Essa página da Bíblia, quanto mais você cava, mais sujeira sai. Graças a Deus por isso. É sinal que a Bíblia não tem e nem chama a mim e a você para sermos as pessoas super perfeitas que o povo cobra da gente e os hipócritas vão cobrar sempre. Eu fiquei sabendo de um cara que falou assim: eu não vou nas igrejas porque a igreja tem hipócrita demais. O pastor falou: pode vir que tem lugar para mais um. A Bíblia já mostrava há muito tempo. Toda vez que um ateu vem conversar comigo, com aquelas conversas de ateu, eu pergunto: me diz alguma coisa que a Bíblia já não tenha dito. Todas as coisas que você imaginar, os ataques mais ferozes contra Deus, contra a vida, contra a perfeição, a Bíblia já colocou todos aqui. Não existe página mais suja, mais complicada do que essa que você está lendo. Só tem sujeira, miséria. Alguns dos piores reis da história de Israel estão nessa página. Assassinato, violência, corrupção, incesto, está tudo aqui. E não é para você dizer assim: não vou nem ler essa página para os meus filhos, que vai assustar. Muito pelo contrário. Isso aqui é para te libertar de uma vez por todas da tentação de ser um semideus que você não é e não vai conseguir. Você é humano, frágil, complicado, pecador, destinado ao fracasso. Se não é a glória de Deus e a graça de Jesus, ninguém estaria aqui hoje. Se você é mãe porque a graça de Deus te alcançou, te atingiu, te abençoou, te frutificou e te pôs de pé. Todo mundo que está aqui hoje é vitorioso por sair dessas páginas. Nós somos frágeis. A nossa matéria-prima é feita disso aqui. É por isso que eu fico sempre com os 2 pés em mãos atrás quando eu vejo alguém arrotando santidade demais. Quando exagera na santidade é um problema. Eu tenho a sensação de estar vendo um demônio maquiado. Cuidado com gente de santidade demais. A Bíblia mostra esse tipo de gente para a gente ter certeza que Deus gosta de pecadores que se assumem pecadores e não santos que fingem que não são. Deus prefere que você cante desafinado ali, mas para Ele, do que fingindo lá no tom certo. Deus trabalha com gente honesta, verdadeira, genuína. Eu e você, humanos, frágeis, dando a cara para bater e dizendo para o mundo: eu estou aqui, não pedi para nascer, Deus me trouxe, estou cheio de problema de crise, mas vou vencendo. E se chegar na glória, chego feliz, não merecia, mas estou lá, porque a graça me sustenta e me faz andar. Pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua glória para mim não foi vão. Betseba, quando você olha para a vida dela, dá mais uma situação ainda pior. Porque Betseba é envolvida numa das tramas mais sujas da Bíblia, que tem adultério, assassinato, vergonha nacional, um pecado que atormentou a família Davi por gerações, indo parar na genealogia do Messias. Nenhuma dessas 5 mulheres, exceto Maria, é de fato Israel. Só que sem elas, também não se explica Israel. Não dá para você explicar o rei Davi, nem o Messias, sem o toque furioso e ao mesmo tempo delicado dessas mulheres. Quer ver? Sem Tamar, onde estaria o leão de Judá? Gênesis 49, 9. Sem Raabe, onde é que estaria a estrela de Jacó, o cetro de Israel? Números 24, 17. Sem Ruth, onde estaria a raiz de Jessé? Isaías 11, 1. E se não fosse Betseba, onde é que estaria o trono de Davi, que permanece para sempre? Segundo Samuel 7, 13 a 17. Cada uma dessas mulheres foi a construtora de um dos pilares daquilo que é a história completa de Jesus. Tira uma das mulheres e desmorona tudo. Cada uma delas tem uma importância espetacular no âmbito maior da história de Jesus. Por que Mateus inclui essas mulheres? Por que ele não citou Sara, Rebeca, Raquel? O Messias veio das tramas mais sangrentas, das situações de risco, dos dramas humanos, das lágrimas de mulheres oprimidas. Eu fico extremamente feliz de Mateus não ter citado as chamadas heroínas pontuais da nação de Israel. Ele não cita Sara, não cita Rebeca, não cita Raquel. Ele não cita essas grandes mulheres. Ele cita as mulheres que ficam nas sombras, as mulheres do anonimato, as mulheres que têm a ficha suja. Sabe por que a Bíblia faz isso? Para dizer para mim e para você que ninguém nesse templo hoje é melhor do que você. Porque Deus não olhando de cima, não olha taxando a gente por classes, Ele olha nivelando todo mundo pelo sangue de Cristo, tudo vermelho, da cor do sangue, gente alcançada pela graça, gente lavada por Jesus e que pode livre glorificar a Ele pela vida. Você é livre para viver aqui hoje. Essas mulheres invadiram a história de Israel e do mundo. E sabe o que mais é incrível? É por causa dessas mulheres que os homens aprenderam a receber. Quer ver uma coisa? Judá aprendeu a receber Tamar. Para você ter uma noção, Tamar, só para você ter uma noção, Tamar é uma mulher que ela casa com os filhos de Judá, um dos filhos de Judá,
que é um indivíduo tão ruim que a Bíblia diz que Deus o matou. Imagina. Aí, para não ficar sem filho, a questão da lei, ela vai casar com outro filho, que também era tão ruim que Deus mata também. Ou seja, ninguém presta aí. Só que ela vai ficar sem linhagem. Sabe o que ela faz? Ela conhece o sogro. Sabe que ele é um homem de intensidades. Ele não pensa, ele só faz. Dominado pelas rédeas do desejo. Então ela vai num lugar que ela sabe que ele está em viagem. Então ela calcula o caminho, ele vai passar por aqui. Então ela se veste de prostituta. Olha o que ela faz. Fica na beira da estrada. Ele passa. Fica todo encantado com ela. Provavelmente já tinha uns olhares eróticos para ela. Então ele vai, a possui, e olha como ele é todo de intensidades. Depois do ato, é que ele vai colocar a mão no bolso para ver se tem dinheiro para pagar ela. E não tem, imagina. Aí vem aquelas conversas mole, ele fala assim, eu vou ali, quando eu voltar eu te pago. Ela fala, de jeito nenhum. Você vai deixar alguma coisa comigo aqui como um depósito, alguma coisa do tipo. A Bíblia diz que ele deixa seu bordão, que era uma peça da roupa, com ela. Ele vai em casa, volta para pagar, quando ele chega, pergunta para todo mundo na cidade, cadê aquela prostituta da esquina? E todo mundo fala, mas não existe uma prostituta, ninguém nunca ouviu falar. O tempo passa, ele está na sua casa, provavelmente acreditando, que legal, né? Nem paguei, perdi um bordãozinho, mas fica por isso mesmo. Ele está na sua tenda, de repente alguém entra e avisa, Tamar, tua nora, está grávida. Sabe o que ele faz? Manda matar ela. Pode matar. Ele está acostumado a descartar pessoas. Ele fez parte da trama dos irmãos para descartar o próprio irmão José. E foi ele o mentor da trama de rasgar as roupas do irmão, molhar no sangue de um animal e mostrar para o pai e dizer assim, reconhece isso? Para que o pai diga o que aconteceu, criando um teatro da morte na mente. Ao passo que ele pode dizer, eu não falei para o meu pai que meu irmão morreu ou foi vendido. Ele imaginou, então eu estou livre do pecado. Imagina, assim como ele acha que também está livre de pagar a menina, só porque ele já usou. Ele é o autor disso. Sabe o que ele faz? Ele manda matar ela, só que ela manda um recado para ele antes. Preciso falar com o senhor. Quando ele vai na tenda e chega na tenda dela, sabe o que ela faz com ele? A mesma coisa que ele fez com o pai lá atrás. Ela estende o bordão, peça de roupa, e diz, reconhece isso? A mesma frase. E agora ele treme nas bases e diz, ela é mais justa do que eu. Dessa sujeira toda, vem a linhagem do seu Cristo. Isso significa que quando você ouvir falar que alguém pecou, por mais absurdo e bizonho que tenha sido o pecado, você não tem o direito de apontar o dedo e falar, está vendo? Das tramas do seu Jesus tinha gente assim. Graças a Deus que Jesus é graça para limpar pecados. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Judá aprendeu a receber Tamar. Quer ver uma coisa? Josué aprendeu a receber Raabe e honrar a palavra que deu com ela. Boaz aprendeu a receber Ruth. Davi aprendeu a receber Batseba. José aprendeu a receber Maria. E o mais incrível de José é que José não viu. Um anjo avisou para ele, não tenha medo de receber Maria como a tua esposa. Porque o que está sendo gerado nela é do Senhor. Isso colocou José na galeria eterna dos que não viram, mas creram. É pela fé. Ele aprendeu a receber. Até hoje tem marido que não aprendeu a receber sua esposa. É por isso que muitos maridos têm esposa, mas não têm mulher. Não é verdade? Aí fica procurando na rua, até achar uma mulher. E olha para mim, irmão, tudo que você procura na mulher dos outros, os outros acham na sua. Quanta gente vacilando, né? Procurando. O problema de Adão foi perder o olhar. Quando perdeu o foco do olhar, também perdeu o paraíso. Há muita gente com o foco do olhar preso. Eu fiquei sabendo de um pregador numa igreja que falou, agora eu casei bem. Aí mandou a mulher ficar de pé. A mulher ficou de pé, uma loirona. Ele falou, tá vendo? Loiraça, minha mulher. Avião. Eu fiquei pensando, meu Deus, o problema do avião é que quanto maior o avião, maior a tripulação. Eu prefiro o meu jatinho que só eu piloto. Fique esperto com o negócio de avião, irmão. Quanto maior, mais problema você arruma. Até hoje, por causa de Jesus, as mulheres são redimidas. Até hoje, por causa de Jesus, as mulheres não podem mais ser acusadas pelas teologias machistas. Até hoje, as mulheres são livres para gerar, para fazer, para educar, para crescer, para projetar, para glorificar e para agradecer a Deus pelo dom da vida. O olhar de Jesus é um olhar que passa pelo feminino. Você é livre para agradecer a Deus. Eu quero trazer algumas verdades, algumas lições para a nossa vida a partir dessas 5 mulheres. Porque olhar para essas mulheres, tem tanta coisa para falar, tanta coisa para dizer.
São mulheres que até hoje elas encantam, elas ensinam. Mulheres que sumiram, não deixaram muito cartaz na história, até porque, como eu disse, a teologia é toda criada do ponto de vista e do olhar machista, então se preocupou muito mais com o que os homens fizeram do que com as mulheres foram. É que mulher não é muito chegada a jogos masculinos, então enquanto os homens jogam com teologia, elas vão vivendo, é ou não é? Essas mulheres têm coisas para nos ensinar. Por exemplo, a primeira lição que eu quero te mostrar aqui hoje é a lição da justiça de Tamar. Judá, quando olha para ela e percebe a bobagem que ele fez, a frase dele é essa: ela é mais justa do que eu. Ou seja, Jesus é descendente de uma mulher que lutou pela justiça do seu nome, da sua linhagem, da sua herança. É uma mulher que sabia, se eu ficar jogada, casa com um, casa com outro, esse cara morre, o outro morre, eu vou ficar suja, mal falada, sem linhagem, sem herança. Então, enquanto eu existir e houver forças em mim, eu vou lutar pela justiça. Até hoje, o mundo subsiste porque mulheres lutam pela justiça. Ainda há mulheres lutando pela justiça. Ainda há mulheres com um olhar mais frágil. E esse olhar frágil delas consegue não ser ludibriado por aqueles que se fingem ser heróis. Mulheres que lutam pela justiça. Tamar é justiça pura. Sabe por quê? Porque ela é uma mulher que acredita, enquanto houver vida em mim, eu vou lutar para deixar meu nome, uma herança, uma história. E nessa luta dela, vai entrar Cristo. Você aqui hoje é chamada para ser arauto da justiça de Deus. Eu tenho clamado em muitos lugares no Brasil onde tenho passado para que levante-se mais mulheres mexendo com teologia, mais mulheres no meio da igreja, mais mulheres lidando com liderança na igreja, mais mulheres. Cada vez mais, sabe por quê? Porque nós temos mulheres hoje, por incrível que pareça, nós temos homens hoje que ainda tem um discurso machista que tenta colocar os panos quentes em cima, e o discurso funciona mais ou menos assim: quando dá certo é porque teve um homem lá dando uns toques, quando dá errado é porque a mulher foi sozinha. Eu dei certo até hoje porque aquela mulher fez eu dar. Aqui hoje eu tenho as duas mulheres da minha vida, a que me colocou no mundo e a que me colocou de pé. E se não fossem elas, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta que você tem na sua vida uma mulher que foi a base para você continuar vivo aqui hoje. Tem sempre uma mãe, tem sempre uma mulher com os joelhos dobrados ou com a vida trabalhando para que alguém na sua casa subsista. Tanto que os teólogos antigos dizem que toda vez na história que Deus vai fazer alguma coisa grande, Ele levanta uma mãe. É ou não é? Sempre tem uma mãe. Olha que interessante, a lição que a gente aprende também vem da fé de Raabe. Sabe o que me espantou quando eu olhei na Bíblia? É que Raabe está lá em Hebreus 11. Hebreus 11, 31 aparece o nome de Raabe. Hebreus 11, 31. A chamada galeria dos heróis da fé, que o povo lê para ficar fascinado, e que só lê o nome dos caras, e arrebenta, esquece que Raabe está lá. Ela aparece naquela galeria. A galeria não é só dos heróis da fé, é também dessa estranha heroína, uma mulher que confiou no Deus de Israel, apostou todas as esperanças nesse Deus que perdoa pecados. Ela tem uma certeza: o Deus desse povo é forte o suficiente para me esmagar, mas eu já percebi também que Ele é gracioso o suficiente para perdoar os meus pecados. Então ela investe a vida, esconde os espias de Jerusalém, os espias de Israel, fica perto de Josué, e quando tudo acontece para um novo mundo, ela está presente. Uma mulher de fé. Sabe o que é fé na vida de Raabe? Não é apenas uma espécie de senha religiosa para a coisa funcionar. Fé para Raabe não é um positivismo que acredita que lá na frente a coisa vai mudar. Fé para ela é ação no hoje para projetar o amanhã. Ela sabe, vai cair, a casa vai cair, o muro vai cair, mas eu vou permanecer de pé nos escombros, porque eu estou acreditando num Deus que nem é daqui, mas Ele é de todos os lugares, então eu boto a minha fé nele, eu aposto a minha vida nele. Se você quer ser uma mulher de fé, precisa começar a agir. Não é verdade? Quantas mulheres de fé que a gente tem que ficar só esperando que a coisa aconteça, não acontece nunca. Tanto é complicado esse negócio, essa relação entre ação e fazer. Tanto é que até hoje eu tenho certeza que se tem uma coisa que mulher nenhuma gosta no mundo, é de um homem banana do seu lado que não age nunca. É ou não é? Mulher gosta de ação. E a ideia aqui é essa. Como é importante quando você olha nesse texto, Raabe é uma mulher de ação pura o tempo todo, e de inteligência. Ela observa, sente o clima político hostil, complicadíssimo na cidade, sabe que Josué está vindo e não está vindo sozinho, está vindo com um Deus, e um Deus de verdade. Ela já conhecia os outros deuses que estavam em Jericó, e tudo aquilo lá, e ela sabia, até aqui nada foi bom para mim, eu sou um objeto sexual, vivo da venda do meu corpo, mas está vindo um general aí, com um povo maluco, fica dando volta e gritando, mas eles têm um Deus que é vivo.
e é nele que eu aposto as minhas fichas. E o melhor de tudo, ela entendeu que ele é um Deus que recebe prostitutas, aflitas, quebradas, ele abraça. A maior certeza da Bíblia é que Deus me recebe como eu sou. E é porque Ele me ama que Ele não permite que eu fique como venho. Ele me transforma e me faz melhor. Outra lição que a gente aprende é da misericórdia de Ruth. Lá em Ruth, capítulo 1. Depois você lê na sua casa, versículos 15 a 18. Você vê uma mulher que não abandonou a sua família, a sua sogra. Ruth tem uma coisa interessante na Bíblia. É uma mulher que faz questão. Ela podia abandonar a sogra, que é o sonho de tantas mulheres. Mas ela falou, não, eu vou ficar com a senhora. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Pensa numa raiva que muita gente tem de ler esse texto. Mas ela fica com a sogra. Olha aí, irmão, aleluia. Misericórdia, né? Ela fica com a sogra. A mulher junto. Misericórdia pura. Sabe o que é misericórdia? São as cordas do coração vibrando na mesma intensidade. Na mesma certeza. É uma mulher que não abandona a família, uma mulher que desbravou um novo mundo, cruzou fronteiras, mas não deixou a sogra sozinha. Ou seja, Jesus ainda é o Deus de quem tem misericórdia das viúvas, das mulheres abandonadas e daquelas que estão cruzando fronteiras. É uma mulher complicada, numa situação de crise difícil, num mundo complicado, mas ela tem uma alegria, tem uma comunhão entre ela e a família de origem. Ela sabe que tem uma história e não dá para cuspir no prato que comeu. Que tem uma história e não dá para jogar fora um passado. É bom caminhar com o chão do passado. Tem muita gente na igreja que comete um erro grave quando o assunto é história. Abandona e esquece o passado. Você é o que é por fruto do seu passado. Seu passado não pode ser o ambiente onde você mora mais, porque ninguém habita mais no Egito. Mas ele deve ser um sistema para você observar. Como eu costumo dizer, o retrovisor é sempre menor que o para-brisa, porque o passado é só referência. Futuro é que é para onde você vai. Você olha, aprende e caminha. É simples assim. Outra lição extraordinária que a gente tem é da esperança de Batseba. Quando Adonias conspirou para tomar o reino de Davi, aproveitando da fragilidade do rei, foi ela quem entrou na presença do rei e reconduziu a história para os seus rumos. Ou seja, Jesus, a partir dessas mulheres, ainda é o Deus de famílias em conflitos, que vivem no fogo cruzado do poder. Davi estava frágil, doente, o povo não sabia mais o que fazer com ele. Adonias, que é filho de Davi, se aproveita da situação frágil do rei e se autodenomina rei. É ela quem entra na história e vai dizer, tem uma promessa sobre nosso filho aí, Salomão. É com ele o negócio. E Davi entende, caminha por esses ramos. A história quase sai do trilho, mas ela ajuda a colocar. Sabe o que é bonito desses textos? Você tem 5 mulheres que, se tivessem hoje na sua convivência, provavelmente você nem gostaria delas. Você tem 5 mulheres que, se você soubesse a ficha delas antes, você falaria para os seus filhos, passa perto dessa mulher não. Essa Raabe aí tem umas histórias dessa fulana aí. Fala se você não ia dizer um negócio desse. Você ia postar lá na sua internet, fiquei sabendo os negócios aí da Tamar aí, Tamar, Judá, o sogro. A gente ia mandar uns áudiozinhos de WhatsApp, não ia? Dizendo assim, essa Ruth aí, não sei não, mulher, a sogra ali, direto, as duas. Né? Batseba, lembra aí? Batseba, estava casada com Urias era tropa de elite, mas ela queria mais, ela queria poder. A gente tem assim, requintes de crueldade para acabar com essas mulheres. Só que Jesus vem daí. E quando Jesus vem daí, acaba com todo falatório, murmuração, intriga, tudo isso. Porque em Jesus, cada mulher dessa ganha nova luz. Por causa dele, elas são livres. Por causa dele, elas são mulheres de esperança. Por causa deles, a sua história, por causa delas, passa nesse processo todo aqui. Ou seja, você hoje pode adorar a Deus livre, porque essas mulheres ajudaram a construir o processo da sua libertação. São histórias de vida, justiça, de fé, de misericórdia, de esperança. Sabe quais são as maiores lições dessas mulheres que devem ficar na nossa vida hoje? As maiores lições delas, ou seja, primeira lição, não existe linhagem familiar adoecida que Deus não possa sarar. Eu vou repetir para você, a maior lição dessas mulheres para a nossa vida é que não existe linhagem familiar adoecida que Deus não possa sarar. Sabe essa coisa de gente que fala assim, olha, eu estou em problema porque a minha família já teve problema. Meu casamento não vai dar certo porque o casamento da minha avó, da minha bisavó, do meu tataravô não deu certo. O meu também não vai dar. Lá na minha família tem alguém que foi louco, eu tenho certeza que eu vou ficar doido também. Escuta o que eu vou te dizer. Em Jesus não existe maldição hereditária. Ele rasgou tudo no alto da cruz e a sua família é livre por causa de Jesus. Tudo isso aqui vem antes.
Essa sujeiraiada toda aqui vem antes de Jesus. Isso aqui está na Bíblia para mostrar para mim e para você que não existe desculpas psicossomáticas que a gente dá, coisas que a gente inventa para dizer para o mundo: olha, eu sou assim porque aconteceu lá atrás, eu sou assim porque eu estou no meio de gente complicada, e as frases filosóficas vazias: eu sou um produto do meio que eu vivo, eu estou assim porque alguém falou, porque um profeta me amaldiçoou. Não existe maldição maior que seja capaz de parar o fluxo da graça de Deus. Se a graça de Deus estiver na sua família, as maldições param, a inveja cai por terra, a maledicência, o ódio, nada é maior do que a cruz de Cristo erguida no centro da sua vida e da sua história. Nada pode ser maior do que isso. Sabe qual é o problema de muita gente? É que Deus perdoa, mas ela não se perdoa. O tempo todo fica lembrando. Sabe que Deus pega seus pecados e leva lá no mar do esquecimento, sabe disso? O problema é que você vai lá, pega uma plaquinha e coloca, Deus coloca a plaquinha, proibido pescar, mas você vai lá e pesca direto, para ficar lembrando o que foi que passou. Não tem gente que faz isso direto? O tempo todo: não, mas eu sou assim, porque Deus me perdoou, mas eu sinto um negocinho aqui. Você vai sentir para o resto da vida, se não sentir é porque morreu. Seja bem-vindo à vida. Humanos são assim, eles vibram nessa teia complicada de relações. Relacionamentos são chances de mordedura, alguém vai te ferir. É impossível entrar no meio de uma multidão sem que ninguém pise no seu pé. É preciso aprender a olhar nesse olhar aqui, ó. Quando isso acontece, você percebe que o alcance da graça de Deus vai muito além do que as nossas desculpas para não assumir quem somos. Agora, se aqui hoje você assume e diz: Senhor, eu sou pecador, pecadora, eu já errei muito, já dei muita cabeçada na vida, eu fiz um que não deveria, mas olha, essa mulher ficou lá atrás. A que está aqui hoje é uma mulher que quer acertar cada vez mais daqui para frente, e não interessa o que eu fiz lá atrás, o que interessa é que eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Segunda lição que a gente aprende: não existe pecado tão sujo que a graça de Deus não possa alcançar. Tem muita gente que, porque cometeu um pecado, alguma coisa do tipo, fica marcado na sociedade. Sabe por quê? Sociedade é um negócio complicado. Sociedade é acostumada com isso. Não há esporte mais favorito da sociedade do que projetar as falhas nos outros. Sabe por que a sociedade hoje gosta tanto de super-herói? Porque não tem nada que eles gostem mais ainda do que ver o herói cair. Por que você acha que quando alguém se machuca, quando um grande líder da igreja cai, quando alguém comete um pecado, quando um padre chega e comete um ato de pedofilia, ganha as mídias do mundo inteiro? Como se as pessoas normais, entre aspas, não pecassem. Sabe por quê? Porque é fácil apontar o dedo. É fácil zombar das dores quando você não passou por elas. Shakespeare escreveu que zomba das dores zomba da cicatriz aquele que nunca passou pela mesma dor. Não é verdade? Eu fico imaginando se Deus resolvesse por uns 5 minutos num culto como esse expor os nossos pecados. Ficaria alguém aqui? Eu seria o primeiro a baixar o microfone. Eu sou humano, frágil, complicado. Você não deve em momento algum olhar para mim e achar que eu sou um santo. Não ponha sua fé em mim. Eu estou pregando aqui hoje, posso estar desviado amanhã. Fique pronto para isso, espere por isso. Eu sou falho, frágil, complicado, tendencioso. Todo dia eu levanto com a tentação de esquecer, desajustar tudo. Desistir. Não é a graça de Deus, eu não posso subir aqui. O momento mais difícil para mim é esse. Porque eu sou o primeiro alvo dessa mensagem. Ela vem para mim, eu preciso viver isso. Eu subo aqui com as suas expectativas lá em cima. O problema é que quando eu desço daqui, as suas expectativas estão ainda maiores. E eu preciso viver. A coisa mais fácil do mundo é fingir um pregador aqui em cima. É fácil. Se eu quisesse, eu estava rico enganando crente. A coisa mais fácil do mundo é enganar crente. E crente brasileiro é mais fácil ainda. E crente brasileiro pentecostal é mais fácil ainda. E crente brasileiro neopentecostal é mais fácil ainda. Porque dá para inventar revelamento, dá para torcer mensagem, inventar um Jesus bombadão. Dá para fazer tanta coisa, irmão. Discursinho profético. Se eu tatuar uma estrela de Davi na testa, e falar uns hebraicos, aí que o povo morre, irmão. Difícil é pregar essas mensagens. Isso aqui não me torna rico, mas me deixa dormir em paz.
Você é livre porque não porque você é bom. Você está aqui hoje glorificando a Deus com a sua família no Dia das Mães, não é porque você é bom, é porque a graça é tão superior, tão soberana, tão extraordinária, que ela desceu até nós, chegou até aqui no Brasil, na América Latina, atingiu você no centro-oeste brasileiro. Olha onde o alcance do olhar de Deus chegou e te trouxe aqui livre para adorar a Deus com a sua família e glorificá-lo pelo que Ele é. Não existe milagre maior do que esse, e nenhum pecado foi capaz de barrar a ação dessa graça. Tanta gente hoje ainda escuta o que eu vou dizer, há muita gente hoje que ainda é segura pelos falsos pregadores, falsos pastores, falsos profetas, que ficam o tempo todo alargando o seu pecado, que é para manter você numa rédea curta, o tempo todo. Eu quero deixar bem claro para você aqui hoje, que se o Cristo te libertar, verdadeiramente você é livre. E não existe mais traumas, nem medos, nem fantasmas do passado. Se a graça de Deus te libertou, você está livre. Pode andar feliz, pode glorificar a Deus, fazer festa a vida inteira. Você está livre, porque o Espírito Santo já te libertou. Terceira lição: não existem filhos prediletos para Deus. Amém, irmãos? Você não é filho único na fé. Você não é playboyzinho de Deus. Das duas, uma: ou você é filho pródigo que sai para gastar tudo, ou é filho enjoado que fica reclamando do que não tem. É ou não é? A gente é liberado naquela parábola ali, ó. Tem muita gente na igreja que é o filho pródigo, sai, torra tudo, um malandro de Deus, né? Playboy divino. Já tem outro que fica em casa injuriado, que o sonho dele era sair, mas não teve coragem. Então ele projeta os pecados na conta do irmão, não é assim? Nós vivemos entre os dois, e quem é o nosso pai? É aquele que insiste com o que saiu e também corre com o que ficou. Olha que incrível, é o pai que chega ao nível da rua para falar com o filho e vai fora da casa para buscar o outro. É um pai que tem uma certeza: eu estou 2 filhos complicados, um saiu, o outro nunca esteve aqui, mas são meus filhos. A Bíblia vai dizer que não fomos nós quem escolhemos a Ele, Ele escolheu a nós. Ou seja, todo mundo que está aqui hoje pode até não passar no meu crivo, mas passou no dele, foi Ele que escolheu. Então você é filho amado do Pai, você é filha amada do Pai, do jeito que você é, com os problemas que tem, com os traumas que tem. Os revoltados, os perdidos, os estrangeiros, os oprimidos podem chegar. E sabe qual é a maior lição que eu tiro aqui desse texto hoje? É que a fé das mães ainda opera nos filhos. Não é à toa que nos movimentos de Jesus, enquanto ele andava, você quer ver uma coisa tremenda? Essas 5 mulheres que você viu aqui, que foram da linhagem dele, do Antigo Testamento, você vê resquícios dela no ministério de Jesus. À medida que ele vai andando, ele vai trabalhando com isso. Quer ver? Vem uma Ciro-fenícia gritando no meio da rua, eu já preguei sobre ela aqui, no meio da rua, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, misericórdia. Tudo lições que a gente aprendeu aqui hoje dessas mulheres. Jesus vai lá e liberta a filha dela. Um dia leva uma mulher para ser apedrejada no templo. Jesus está lá e a acusação: adultério. Surgiu ao ouvido de Jesus assim: Batseba, Raabe. O que ele faz? Livra a mulher. Jesus passa o tempo todo livrando as mulheres dos mesmos problemas e deixando bem claro que com Ele, para andar com Ele, tem que ser homem, e homem o suficiente para amar mulheres do jeito que elas são. Deu para entender? Homem, que você está aí, amém? Está dormindo? Você foi chamado para amar essa mulher do jeito que ela é e abraçá-la até o final da sua vida e não deixar nenhum gavião por perto chegar. Amém, irmão? Você foi chamado para viver. A vida cristã é feita nessa coisa linda do caminhar. Sabe o que é bonito da fé cristã? Ela se faz na rua, ela se faz no meio das coisas ruins que acontecem, das coisas complicadas que acontecem, das coisas difíceis que acontecem. E sabe o que é mais incrível? Eu falei dessas mulheres e nem falei tanto de Maria, porque eu já preguei sobre ela aqui, mas Maria vem redimindo isso tudo. É interessante isso. De todas essas mulheres, Maria que vem, é a única que você não olha para a vida dela e vê prostituição, adultério, essa coisa, nada disso. Mas você vê uma menina frágil, de mais ou menos uns 15 anos, que ninguém dava nada, da região ali, pequena de Nazaré. Ou seja, ela não tem os pecados complicados daquilo tudo, mas tem uma fragilidade que quase não dá a ela a chance de um projeto histórico tão grande. Mas é bem aí que Jesus entra. Olha que incrível. Jesus entra na história de gente que tem pecados, tem crises e tem problemas, mas também entra na história de gente frágil, pequena, porém santa. Ele entra nas nossas histórias porque nele é que as nossas histórias fazem sentido. Ou seja, Jesus é o Deus das mulheres. Olhando para Jesus, eu tento ser para minha esposa o homem que Jesus foi para as mulheres que ele teve ao redor dele.
Essa é a minha tentativa. Acabei falando o meu segredo para os homens aqui, né? Depois eu vou cobrar royalties. Isso é quase um coach teológico. Jesus faz isso com as mulheres. Jesus é o único homem da história que soube tratar uma mulher. Você não vai ver Jesus fazendo piadinhas de duplo sentido com elas. Você não vê Jesus tratando as mulheres de qualquer jeito. Jesus é capaz de parar, sentar na beira de um poço e conversar um tempão com uma mulher que homem nenhum naquela região ia parar para conversar, uma samaritana. Sabe o que é incrível da mulher samaritana? João capítulo 4. Uma mulher que ela vai buscar água meio-dia, que não era o horário das mulheres buscarem água. Só que ela vai nesse horário só para não ficar ouvindo os murmurinhos, as conversas das outras. Mais do que isso, naquela época as mulheres não discutiam teologia com os homens, pois ela senta, discute com Jesus no nível teológico. Ela fala, esse poço aqui é do qual bebeu nosso pai Jacó. Tipo assim, não vem com história para mim não, que eu conheço a história do meu povo. Onde é que a gente deve adorar? Jerusalém ou Gerizim? Ela tem preocupações históricas, teológicas. Era uma mulher, escuta o que eu vou te dizer aqui, ó, à frente do seu tempo. Era uma mulher que conversava com os homens, que radicalizava, que colocava postura. Era uma mulher que os homens ficavam fascinados. Aí casavam, tentavam mudar, não dava conta, dava carta de divórcio. Ela teve 5 maridos, ninguém aguentou. Era uma mulher inteligente, genial, à frente do seu tempo. Aquela era a mulher. E Jesus foi lá, conversou com ela e ela fez uma revolução na cidade. Não operou nenhum milagre, mas só pela palavra ganhou quase que a cidade inteira. Ainda bem que Jesus ainda tem essas mulheres espalhadas por aí. Elas são maiores do que certos homens, então eles ficam injuriados com elas. A Ciro-Fenícia, quando chega gritando, a Bíblia diz que ela vem gritando atrás dos discípulos. E na cultura judaica, o mestre vai na frente, os discípulos atrás e a multidão ao redor. Olha onde a mulher entrou gritando, atrás de Jesus. Então os discípulos chegam e falam, mestre, manda a mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Olha o medo dos discípulos, Senhor, ela vai queimar o filme da gente. O povo vai falar que o nosso grupo já está recebendo mulher estrangeira. Tira essa mulher daqui. Jesus não faz isso. Jesus não é um Deus que porque os homens fazem birra, ele espanta as mulheres. Ele é um Deus que quando os homens estão fechadinhos com medo de Roma, de madrugada, sabe o que as mulheres fazem? Arrumam as malas, colocam incenso, perfume e mirra, produto de uma vaquinha entre elas, e vão para o sepulcro. Fazer o quê? Prestar culto para um Cristo morto. Você iria? O povo não adora ele vivo, elas vão adorar ele morto. Pensa, elas vão lá, olha o que as mulheres, irmão, olha para mim, olha o que essas mulheres estão fazendo. A conversa entre elas, ó, Jesus morreu, e a gente sabe que quando morre, o natural é apodrecimento, vai cheirar mal. Eu não consigo conceber a ideia do meu Senhor cheirando mal. Eu tenho uns perfumes lá em casa, você tem o quê? Tem um incenso, tem uma mirra, e naquela época não tinha boticário, não. Dava um trabalho para arrumar perfume. Alguns perfumes eram tão complicados que eram de herança, de tão caros que eram. Agora imagine que cada uma pega um pouquinho, pega a sua sacolinha e sai de madrugada correndo todos os riscos. Elas vão de madrugada fazer o quê? Perfumar sepulcro, levar perfume para cemitério. Você iria se te fizesse o convite? Imagina, seu WhatsApp toca assim, a irmã fala, ó, 3 horas da manhã, leva aquele perfume lá. Vamos aonde? Cemitério. Pelo amor de Deus, você iria, irmã? E as mulheres vão para o cemitério. No meio do caminho, a conversa delas é tremenda. Quem é que vai fazer o trabalho dos homens? Quer rolar aquela pedra daquele tamanho lá? A pedra é grande. Os homens não vêm, não tem nenhum com a gente. Quem é que vai fazer o trabalho? Aí vem a palavra de Jesus, ó. Eu trabalho e meu pai trabalha até agora. Quando elas chegaram lá, o trabalho já tinha sido feito, a pedra tinha sido removida. E Jesus é tão extraordinário que ele sai do túmulo num toque de delicadeza, é quase que um cumprimento. Olha o que Jesus faz. Elas estão vindo aqui de madrugada, correndo risco, tão delicadinhas, cheias de perfume. Sabe o que eu vou fazer? Jesus sai do túmulo e faz uma coisa que é o sonho de toda mulher aqui hoje. Ele sai do túmulo e deixa os lençóis dobrados. Está lá na Bíblia. Tudo dobradinho. Ele é o Deus da delicadeza, é o Deus das mulheres, é o Deus da sua vida, é o Senhor da liberdade, é o Pai da alegria, o Deus da mais incrível beleza, Ele é o Deus da mais absurda poesia da vida, é o nosso Deus. Olha que incrível, Ele sai, deixa tudo dobrado, tudo ajeitadinho, que é para não tenham trabalho, só vão lá e avisem para os meus irmãos para sair da toca. Eu estou vivo e a vida saiu do túmulo, agora é hora de sair e perfumar a história. Ele conta com as mulheres daqui hoje para saírem perfumando a vida, entrando nos sepulcros de morte e colocando o cheiro da vida. Fica de pé, por favor. Amém, irmão, é crente mesmo. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui essa noite? Nós precisamos sair daqui com a certeza feliz de que Deus, olha para mim, Deus não te mede pelos pecados que você cometeu, mas pelo sentido do seu arrependimento.
é quando você se arrepende. Uma coisa que me encanta na história dessas 5 mulheres é que os homens que têm ao redor também conseguiram ser de algum modo alcançados por elas. Por exemplo, Davi. Uma coisa que me encanta em Davi é que quando ele percebe que pecou, em nenhum momento ele acusa Batseba, ele diz: fui eu. Eu pequei. Toda vez que você olhar na Bíblia, que tem uma mulher extraordinária fazendo alguma coisa, pode perceber que os homens que estão perto começam a aprender. Aprender a receber, aprender a andar. Na história de Davi, por exemplo, Abigail um dia parou a fúria dele. Ele ia entrar na cidade e devastar tudo. Mas ela chegou, sabe com o quê? Comida. Humildade. Parou a fúria. O que eu acho lindo da história das mulheres na Bíblia é o jeito como Deus as usa. Não tem nenhuma mulher na Bíblia que passa o tempo todo tentando ser maior do que qualquer homem. Isso é um erro grave das mulheres. Elas apenas são quem são e os homens ficam pequenos. Simples assim. Eu queria pedir a você que é homem, que está do lado da sua esposa, mãe, uma mulher que você ama, abraça essa mulher hoje e permita que ela ore por você. Ela vai ser a mulher que vai abençoar a sua vida o resto da vida. Vem cá, meu amor. Vem aqui. Ó Senhor Jesus, não tem nada melhor do que você ter uma mulher ao seu lado. Uma mulher que te abençoa. Eu ainda tive a chance da mulher que Deus me deu ser linda. Graças a Deus. Eu fico pensando assim, não é fácil ser casada comigo. Eu sei disso. Pensador, filósofo, é tudo maluco. Não tem hora para acordar, ideia não respeita horário. Minha vida é nos livros o tempo todo, leitura. É doido. E se não fosse essa mulher, não daria certo. Ela me conhece. Ela decifra algumas dos meus olhares, das minhas birras, das minhas manias. Sabe perfeitamente. Ela tem um olhar assim que ela consegue ver até os centímetros que eu ganho pro lado, se é que me entende. Que é culpa dela, porque cozinha bem, né? Ela é maravilhosa. E olha, irmãos, tudo que eu quero que você que está com a sua esposa, sua família do lado perceba, é que o que você tem aí é exatamente o que eu tenho aqui. Isso chama-se casamento. Casamento é artesanal, é feito com as suas mãos. Portanto, se a sua esposa é ruim, é porque você é um péssimo artista. É você quem faz. Invista no seu casamento, na sua família. Nós somos catedral da família. Não podemos ser só um nome naquela placa, frustrando a expectativa de quem entra aqui. Quem entrar aqui com a família quebrada tem que sair feliz. Amém. Podemos orar? Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada família representada aqui, Deus. Obrigado pela minha esposa, Mari, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque ela é o maior presente que o Senhor me deu. Não bastasse isso, ela ainda me deu meu filho, Senhor. E se não bastasse tudo isso, ela ainda me suporta, ainda me mantém aqui. Se eu consigo pregar hoje, escrever, falar, viajar, fazer 1 milhão de coisas, faço porque ela é a minha base. Eu posso voar porque eu tenho um lugar para pousar, Senhor. Um ninho que eu pouso em paz, onde tem alguém que me ama. Obrigado pela minha mãe, pela minha pastora que estão aqui, Senhor. Obrigado por cada família, cada mulher representada aqui hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, porque na história de Jesus, mulheres fizeram a diferença. Acima de qualquer coisa, Senhor, elas ainda fazem. E é por isso que nós estamos aqui hoje, em gratidão por cada mulher aqui, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família.
Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.